Hoje falaremos sobre a passagem do primeiro chamado de Moisés. Foi quando apareceu para ele uma sarça ardente, para a qual ele não podia olhar diretamente. Bem, antes de explicar o porquê de Moisés cobrir o rosto diante de tal fenômeno, vamos recordar o trecho bíblico que conta essa história. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho além do deserto e chegou ao Horeb, a montanha de Deus. Aí o mensageiro de Javé apareceu a ele numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu a sarça que ardia no fogo, mas não se consumia. E disse: Vou me dirigir até lá para ver essa grande visão. Por que será que a sarça não se queima? Javé viu que Moisés se dirigia para olhar. Do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é solo sagrado. E continuou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar diretamente para Deus. Êxodo 3, 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 7 a 15. Você sabe o que é uma sarça? É uma espécie de árvore ou arbusto. Para ficar mais claro, imagine uma árvore de framboesa ou amora silvestre. São bem semelhantes. Então Moisés estava cuidando das ovelhas e de repente viu uma árvore desta espécie pegando fogo. E o que era diferente? É que seus galhos e suas folhas não se consumiam, não estavam virando cinzas. Foi exatamente isso que chamou a atenção de Moisés e o fez querer se aproximar para entender melhor o que estava acontecendo. É neste momento que Deus, percebendo que Moisés iria se aproximar e olhar diretamente para a sarça ardente, o chama rapidamente e o manda não se achegar. Por que Deus manda Moisés não se aproximar? Apesar do texto bíblico mencionar primeiramente que um mensageiro de Deus apareceu a ele numa sarça, podemos perceber posteriormente que não se trata apenas de um anjo mensageiro, mas da presença do próprio Deus. Pois é ele mesmo que mantém um diálogo direto com Moisés nos versículos seguintes. Bem, se tratando do próprio Deus presente naquela sarça ardente, um homem não poderia olhar diretamente e, muito menos, se aproximar demais. Isso porque, em vários trechos do Antigo Testamento, fica claro que essa atitude pode ser perigosa. Mas por qual motivo? Não porque Deus quer fazer mal aos seres humanos, mas porque a presença do sagrado é tão diferente e intensiva que um encontro muito íntimo sobrecarrega os seres humanos. Ou seja, a força e a limitação humana não são capazes de suportar ou compreender tamanha santidade, beleza e grandeza. Por isso que Deus envia sinais para se manifestar a nós. Ou, como no caso de Moisés, em que se manifestou grandiosamente, pediu que ele não se aproximasse.
Se você gostou do vídeo, contribua apenas se inscrevendo no canal e deixando seu gostei. Deus abençoe você, sempre.